constrói as camadas. Vou colocar aqui do lado. E vamos lá. Primeira coisa, as camadas em si. K, L, M, N, O, P, Q. Pedro, diretamente falando, quantos elétrons cabem em cada camada? Você coloca um 2 aqui no primeiro. Coloca um 2 no primeiro. Cabem 2 elétrons na primeira camada. Certo? Primeira camada. Tô falando da primeira camada diretamente. Cabem 2 elétrons. Essa primeira camada aqui, que está mais perto do núcleo, nela cabem 2 elétrons. Certo. Na próxima camada, quantos elétrons cabem? Então, a partir de agora, eu quero que você faça o seguinte: você pegue essas 6 camadas que faltam preencher e você preencha elas indo para o centro. Então, você vai colocar nessa aqui o número 8. Vai colocar nessa próxima aqui o número 8. E por causa disso, você também coloca o número 8 aqui na última, entendeu? Então, você bota 8 e 8. Agora, quando você se aproxima do centro, você coloca 18. Então, 18 aqui e 18 aqui. E nessas aqui você coloca 32 em cada uma. É uma forma de fazer. Ou, se você preferir, eu estou explicando assim desse jeito porque você mesmo tem que saber montar. Você bota 2 na primeira, você considera assim, olha, a primeira é a camada diferente, ela funciona em outra regra, ela é só você botar 2 mesmo. Agora você vem e continua. Bota 8 aqui, agora você cresce para 18. Agora que você cresceu para 18, você cresce para 32. Agora você repete mais uma vez 32. Agora você reverte, volta para o 18. 18. Agora você reverte e volta para o 8. Pronto. Isso é o que cabe de elétrons em cada camada, assim, ó, em absoluto. É isso que cabe. É isso que cabe. É claro que existem variações de estado quântico. Em matérias mais avançadas de ensino superior, você veria que isso aqui também varia um pouco dependendo da situação. Mas para o ensino médio, esses são os elétrons que cabem em cada camada. Pedro, então, fazer distribuição eletrônica é muito fácil. Eu não preciso me preocupar com o SPDF. Por que que eu não preciso me preocupar com o SPDF? Porque basta que eu pegue qualquer átomo aqui da tabela periódica, pega, por exemplo, aqui o sódio. Essa tabela periódica aqui, ela tá somente com o número atômico aqui, mas vai servir do mesmo jeito. Pedro, peguei o sódio. O sódio tem 11 prótons, então ele tem 11 elétrons também. Sim, perfeitamente. Então, no núcleo do sódio, a gente tem 11 prótons. Sim, no núcleo do sódio a gente tem 11 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não preciso me preocupar com os nêutrons aqui, mas se você quisesse, eu poderia te dizer que o sódio tem 23 de massa, então se desses 23, 11 são prótons, 12 são nêutrons, mas não é relevante aqui. E os elétrons, isso é importante, se ele tem 11 prótons é porque ele tem 11 elétrons. Sim, ele tem 11 elétrons. Perfeito, tem 11 elétrons. Como é que eu faço a distribuição desses 11 elétrons dele? Vamos colocar aqui agora as camadas, por exemplo. Vamos distribuir os 11 elétrons dele. Pedro, na primeira camada cabem 2 elétrons. Sim, na primeira camada cabem 2 elétrons. Então ele vai ter aqui, ó, 1 elétron e 2 elétrons. Lembrando que ele tem no total 11 elétrons. Já distribuí 2 aqui. Agora falta distribuir mais 9. Na segunda camada cabem 8. Sim, na segunda camada cabem 8. Então vamos colocar os 8 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pedro, dos 11 elétrons, você botou 2 na primeira e 8 na segunda, você botou 10, só falta um elétron. Só falta um elétron. Esse um elétron vai ficar na terceira camada. Na terceira camada, cabem 18, mas eu só estou usando um, não tem problema. Essa terceira camada é a camada de valência. Eu estou com um elétron nela, eu posso trocar agora esse elétron com outro átomo, ele vai doar um elétron. Pedro, essa distribuição ela tá certa? Então, ela tá certa e só que ela não tá 100% certa. Ela tá certa, só que isso aqui não vai dar sempre certo, tá? E há um tempo, tá? Antes de eu comprar livros de química, eu inclusive achava que era assim que se fazia a distribuição. Então, eu tô, né, falando aqui abertamente que eu já caí no engano de achar que era assim que se fazia a distribuição, porque eu estudava justamente por outras aulas e tal. Foi só quando eu comprei livros bons de química, livros mais modernos, que eu vi escrito claramente o problema desse tipo de distribuição eletrônica. E aí agora, né, vou transmitir para vocês o problema, né, também desse tipo de distribuição. O problema é o seguinte: parece que assim é um jeito certo, é um jeito válido. Muitos professores, inclusive, ensinam desse jeito. Eles falam assim: vamos preenchendo as camadas aqui, ótimo. Só que existe um problema.
que é justamente problema de mecânica quântica e que esse sim acaba aparecendo no ensino médio. Não é assim que funciona. Você não pode ir colocando os elétrons e aí, preenche uma camada, vai para a próxima, preenche uma camada, vai para a próxima. Porque existem algumas camadas que você está quase fechando elas. Imagina só, você está quase fechando aqui a camada e aí do nada os próximos elétrons têm que entrar na próxima camada e depois você volta a preencher ela. É isso. Mas, Pedro, por que não faz sentido? Na natureza, primeiro, a gente sempre preenche os níveis menos energéticos de tudo. A gente enche a água sempre de baixo para cima num copo. Pois é, mas é que átomo não segue isso 100%. Ele segue, mas é que existem subníveis dele que são mais energéticos que outros, mesmo estando dentro de uma camada. Então, por exemplo, mesmo dentro da terceira camada, às vezes você vai ter que preencher elétrons na quarta camada antes de ter fechado a terceira e só depois você volta para a terceira porque tem algum subnível da terceira camada que ele tá mais energético do que um subnível da quarta, então você vai preferir preencher o da quarta. Aí que você chega no seu problema, que você vai falar assim, porra, mas como que eu vou saber qual que eu devo preencher? Como que eu vou saber a ordem certa então? Aí que entra, é depois disso que entra o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. É para isso que serve esse diagrama, para você saber exatamente qual camada você preenche. Via de regra, Pedro, né? A gente vai preencher a primeira camada primeiro, depois a segunda, depois a terceira. Só que entra um detalhe ali em algumas camadas que você para de preencher ela e você preenche uma camada acima para depois voltar a preencher ela. E isso você só vai conseguir saber, você só vai conseguir ter 100% de segurança nisso quando você souber desenhar o diagrama da distribuição eletrônica. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar esse diagrama, eu vou ensinar como que se desenha esse diagrama. Então vamos lá. Nesse diagrama, a gente para de chamar as camadas de K, L, M, N, O, P, Q. Nesse diagrama, a gente chama elas por números. Então, a gente vai chamar de camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você entende? Quando eu falar camada 1, eu estou falando da camada K. Camada 2, da L. 3, 4, 5, 6, 7. São 7 camadas, eu só vou trocar os nomes delas em letras, eu vou trocar por números. Então, agora vamos lá, vamos começar a escrever o diagrama da distribuição eletrônica, que você tem que saber escrever, inclusive, porque tem muitas vezes que não aparece na prova e você tem que saber fazer. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a camada 1, a camada 2, a camada 3, 4, 5, 6, 7. A gente sabe que a gente poderia trocar isso aqui por K, L, M, N, O, P, Q, mas a gente coloca em forma de número. E não tem problema se quando você quiser desenhar o teu diagrama na prova, você quiser também colocar o número o nome da camada aqui. Então, K, L, M, N, O, P, Q. Não tem problema nenhum. Agora vamos lá, mas na prática você usa isso aqui no diagrama. Como que você agora constrói de fato o diagrama? Construir o diagrama é você dizer, lembra daqueles subníveis S, P, D, F? Vamos colocar aqui, ó. Olha só, tem o subnível S, P, o D e o F. Você lembra quantos elétrons cabem em cada um deles? Começava também pelo 2 e agora você crescia de 4 em 4. Então 6, 10 e 14. Esses são os elétrons que cabem em cada subnível. Vamos lá. Construir esse diagrama é você dizer o que tem dentro de cada camada. O que tem dentro de cada camada? Então, como que é o melhor jeito da gente fazer isso? Vou colocar aqui do lado, agora eu vou construir o diagrama. Você começa colocando, você já tem esses números aqui, pode até fazer a partir deles. Você coloca aqui, olha, S. O que é esse S? É o subnível S. E você vai pegar esse S e tu vai colocar em todo mundo. Então aqui, ó, S quer dizer o quê? Todas as 7 camadas, elas começam tendo a subcamada S. Todas. Elas começam tendo a subcamada S. Mas quantos elétrons cabiam na subcamada S? Tu te lembra disso? Quantos elétrons cabiam na subcamada S? Eram 2. Então, nessa hora, você coloca aqui esse expoente 2 nelas. Galera, o expoente aqui não é elevado a 2 ou algo assim. É um expoente que, nesse caso aqui, ele só quer dizer isso mesmo. Quer dizer que são 2 elétrons. Quer dizer que são 2 elétrons. O que quer dizer isso, então? Vamos lá. Camada K. Esse 1 aqui representa a camada K. Ela tem
um subnível desse, né, na camada K, que é a camada 1, ela tem um subnível S2. O que quer dizer um subnível S com esse 2 aqui? Cabe 2 elétrons ali. E cabe 2 elétrons aqui, cabe 2 elétrons aqui. Pedro, na camada 6, cabem 2 elétrons nesse primeiro subnível. Pronto. A primeira camada K, ela acabou agora. Ela já está fechada. A única coisa que tem na primeira camada K é um subnível S. E nele cabem 2 elétrons. É por isso que, lembra? A primeira camada K, é por isso que só cabem 2 elétrons nela. Esses 2 elétrons, eles estão onde? Estão no subnível S. A gente bota o 2 aqui em cima para dizer que cabem 2 elétrons. Se tu botar um S2, o que tu quer dizer com isso? Tu leu assim na questão, um S2, quer dizer, na camada 1, que é a camada K, tem o subnível S que cabem 2 elétrons. Entendeu a notação? A notação é essa, então, olha. Isso aqui é o número da camada 1, que pode ser chamado de K. Isso aqui é o nome do subnível S. E isso aqui é quantos elétrons tem nele? Tem 2. Pronto, já está montando aqui o diagrama agora a partir disso. Depois que você botou esse subnível S com 2 elétrons em todo mundo, qual era o próximo subnível? Era S, P, D, F. Então o próximo é o P. Tu vai botar o P em todo mundo? Não, porque o primeiro já está cheio. Então não tem por que tu botar o P em todo mundo, porque o primeiro já tá cheio. Então como que tu vai botar o P aqui também? Se tu botasse o P aqui, tu ia estar querendo dizer que no primeiro subnível eu também tenho, que na primeira camada eu também tenho subnível P. Não faz sentido. Então tu vai botar o P em todo mundo, menos no primeiro. Só que detalhe, repita o nome da camada, repita o número. Então aqui, ó, tu bota 2 também, porque você tá na camada 2 e bota P. Aqui tu bota 2 e tu bota P. Aqui tu bota, perdão, né? Aqui você bota 3 e tu bota P. Aqui tu bota 4 e bota P. Aqui tu bota 5 e bota P. 6, P e 7, P. Então você desce o P em todo mundo, exceto na primeira camada. Quantos elétrons cabiam no subnível P? Eram 6, né? No subnível S cabiam 2 e no subnível P cabiam 6. Então tu bota o 6 aqui agora também em todo mundo. Bota o 6, o 6, o 6 e o 6 aqui. Olha que maravilha. Então, o que você está querendo dizer agora? Olha, a camada K, ela só tem um subnível S e cabem 2 elétrons. A camada L, que também é chamada de camada 2, ela tem um subnível S, que cabem 2 elétrons, e também tem um subnível P, que cabem 6 elétrons. Ou seja, o total aqui dela é 8 elétrons. Já foi batido, inclusive. Lembra que eu tinha dito que o total dessa segunda camada L era 8 elétrons. Então, a camada L, ela cabem 8 elétrons nela, e esses 8 elétrons vêm o quê? Dela ter um subnível S, que cabem 2 elétrons, e ter um subnível P, que cabem 6 elétrons. Maravilha, tá fechado. E agora, qual que é o próximo passo? Lembra? S, P. Agora tu vai alocar os subníveis D. Nos subníveis D, presta atenção, você começou botando S em todo mundo. Aí o P tu botou em todo mundo, menos no primeiro. E o subnível D? Você vai tirar de onde agora? Você não vai colocar em todo mundo o subnível D, você vai tirar dos extremos. Você tira o D daqui e daqui. Você não bota nem no L nem no Q. Não bota neles. Até porque você sabe que a camada L cabe em 8 e aqui cabe em 8. Então cabem 8 nas duas. Então por isso que você não vai colocar o subnível D, porque o subnível D, só nele cabem 10 elétrons. Bota o D em todo mundo, menos nesses que estão para fora das linhas. Então coloca o D aqui, mas aqui lembra que é a camada 3, né? Então camada 3 tem um subnível D, camada 4 tem um subnível D, camada 5 tem um subnível D, camada 6 tem um subnível D, e na 7 você não bota. Quantos elétrons cabem no subnível D mesmo? Cabem 10. Cabem 10. Cabem 10 e cabem 10. Ou seja, o que que eu tenho na camada M? Na camada M, que é a camada de número 3, eu tenho um subnível S2, cabem 2 elétrons. Eu tenho um subnível P6, cabem 6, então já botei 8. E eu também tenho um subnível D. E nesse subnível D cabem 10, acabei de colocar 18.